Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Já está aqui Breno Beretta, vamos falar da Ponte Preta, jogo duro, hein? Enfrenta o São Paulo em crise, Leão pode cair. Juliano está aqui conosco, ele ganhou o carro na promoção que o Guarani fez. Daqui a pouco vamos falar do jogo da volta do Guarani contra a equipe do Santos. E Edu Pinheiro. E aí, Edu, tem alguma surpresinha para nós hoje aí ou não? Eu vou falar, Batista, hoje uma curiosidade do Neymar com o Guarani. Neymar com o Guarani, olha, coisa incrível, viu, Batista? Neymar com o Guarani, e o Guarani já contratou mais um jogador, né, para lateral esquerda, daqui a pouco vai saber. E eu tenho informações a respeito de ingressos para torcedores ponte-pretanos que queira ir ao Morumbi para assistir o jogo contra o São Paulo. Vamos falar da Ponte. A Ponte Preta teve um final de semana raro para jogadores de futebol. O time ganhou folga no sábado e no domingo. Importante para a gente recarregar as baterias, passar o final de semana também com a esposa, com os filhos. Fazia tempo que isso não acontecia, né? Mas sempre focado acima de tudo, né? Sabemos que tem uma semana muito difícil pela frente, o jogo do São Paulo pela Copa do Brasil, né? Mas o mais importante de tudo é que o time está focado e tudo leva a crer que iremos fazer um grande jogo. O período de mais de uma semana entre um jogo e outro foi fundamental para recuperar atletas que estavam machucados. Hoje, só 3 jogadores estão no departamento médico: o atacante Bruno Nunes, o zagueiro Wesley e o volante William Magrão. Algo que não acontecia por aqui há muito tempo. Durante quase todo o Campeonato Paulista, o técnico Gilson Kleina reclamou da dificuldade em repetir a escalação por mais de um jogo seguido. Para a partida contra o São Paulo, quase todo mundo vai estar à disposição. Esse é um daqueles problemas que todo treinador gostaria de ter. Tenho praticamente o grupo todo na mão, né, nesse jogo, né? Sabemos que será um jogo muito difícil, né, ainda mais jogando no Morumbi. Tudo bem que fizemos um resultado de 1-0, mas foi um resultado magro, né? Mas como eu frisei, o grupo está trabalhando, o grupo está ciente de onde quer chegar, né? Tenho certeza que aquele que o professor colocar, os 11 que começar jogando, vai dar o seu melhor para conquistar a classificação. Escalar qualquer um é privilégio e precisa se tornar fato constante na maratona que vem por aí, chamada Brasileirão. Equipe, personalize o seu caminhão. Acessórios 3 Vias. Acessórios 3 Vias é uma das maiores empresas de peças e acessórios de Campinas e toda a região. São produtos da melhor qualidade e funcionários altamente treinados e qualificados. Serviços autorizados das melhores marcas com garantia comprovada. E também é posto de ensaio de cronotacógrafos, peças originais VDO e selagem autorizada Inmetro. E também tem oficina de tapeçaria. Você viu ali o Espaço Café. Enquanto você fica aguardando o serviço que está sendo feito lá, você fica se deliciando com as guloseimas do Espaço Café. O telefone é o 3782-6060 e tem um site para você acessar, acessorios3vias.com.br. Confira, tá tudo lá. Bom, Breno, nós vimos imagens ali do treinamento da Ponte. O time já está definido ou ainda não? Ainda não. Hoje à tarde tem treinamento coletivo lá em Jaguariúna. O Gilson Kleina vai comandar esse coletivo para definir a equipe. Eu acho que ele só deve mexer na zaga, né? O William Magrão ontem acabou sentindo dores musculares na coxa, virou dúvida. O Guilherme sentiu um leve entorse no tornozelo, ou melhor, no joelho. Ele torceu o joelho, mas foi leve. Deve participar hoje do trabalho coletivo. E na zaga ele tem novamente o Diego Sacomã, que renovou o contrato até 2014. Então ele tem 3 jogadores para 2 posições. Diego Sacomã, Ferron e William Magrão. Só que a dupla que deu certo nos 2 jogos grandes que a Ponte venceu contra o Corinthians, o Paulista, e contra o São Paulo, lá no estádio Moisés Lucarelli, estamos vendo até imagens aí dos jogos, foi a dupla Ferron e William Magrão. Eu não mexeria nessa dupla. São imagens da partida em Campinas. A Ponte venceu esse jogo placar de 1-0 e por isso vai jogar no Morumbi pelo empate. Mas tem outro detalhe, que a Ponte, se marcar um gol no Morumbi, ela pode se classificar até com uma derrota de 2-1 por causa deste gol marcado fora. E também pode dar pênalti. Se o São Paulo vencer a Ponte pelo placar de 1-0, aí a partida será decidida em pênaltis. A Ponte treinou pênaltis ou não?
A Ponte vem treinando, mas muito pouco, viu, Batista? Eu não sei se a Ponte hoje vai treinar e amanhã também. Eu acho que sim. O pessoal diz que treina mais na véspera, o próprio Marcos Vinícius, o Gilson Kleina gostam de treinar mais na véspera, mas eu acho que deveria treinar pênaltis um pouquinho mais, porque a Ponte, apesar de ter vencido o Atlético Goianiense, acabou não tendo um bom rendimento, né? O Cajá perdeu, o João Paulo perdeu. Eu acho que a Ponte tem que focar um pouquinho mais para uma decisão de pênaltis. E hoje e amanhã deve treinar. Agora, Edu, primeiro, se você acha que a Ponte passa pela equipe do São Paulo. São Paulo está em crise, né? O Leão, inclusive, está ameaçado lá, está pendurado. Até no caso de uma derrota, de uma desclassificação do São Paulo, dizem que o Leão será demitido. E até estão falando no Ney Franco para treinador do time de São Paulo. Ney Franco é treinador da Sub-20 e ele, não sei qual é o motivo, mas está insatisfeito com a CBF. Talvez ele imaginava que ele fosse comandar o time da seleção brasileira na Olimpíada, será o Mano Menezes. Ou então ele já está percebendo que o Mano Menezes também está bambeando, né? Talvez caia aí, está uma corrente muito forte para o Muricy Ramalho para dirigir a seleção brasileira em 2014, então ele já está meio que pegando a sua mala. Mas estão dizendo que Ney Franco será o próximo treinador de São Paulo. O que você acha, Edu? Vadão também. Olha, o Vadão, esse assunto começou ontem lá em São Paulo. O Vadão participou do Bem Amigos, programa da Sport TV, que foi apresentado ontem pelo meu amigo Luiz Roberto Demúcio. E começou essa conversa lá. Até o Vadão disse o seguinte, que ele está preparado para dirigir um time de São Paulo, um grande time do futebol brasileiro, mas não tem essa pressa, não tem esse desespero como ele tinha antigamente. Mas ele disse que está preparado. Edu? Batista, olha a Ponte, primeiro, essa crise que você falou aí do São Paulo. Então, já é uma coisa que a Ponte tem que administrar. Segundo, o regulamento. Quando o juiz apitar, começa o jogo, já está 1-0 para a Ponte. Então não pode tomar gol no começo. Tem que administrar e com cuidado. A Ponte tem um terrível problema de jogar num gramado de dimensões como o Morumbi. Então tem que ir com calma. A torcida vai pegar no pé do São Paulo. Outro dia mesmo o São Paulo foi desclassificado do Paulistão. O Santos, 3 gols de Neymar e tal. Então está com crise sim. Então, com calma, vai administrando, vai no contragolpe e também tem que, claro, tem que tentar. Tem que atacar, tem que produzir, não é só a defesa não, isso não adianta. Agora que tem condições, tem. Vai ser difícil, como tudo é difícil para os clubes de Campinas. Mas que tem condições, tem, Batista. E quem vai apitar o jogo é o Marcelo Aparecido de Souza. Ele que inclusive apitou o derby no ano passado, o segundo derby na Série B. Aquele jogo que a Ponte venceu o Guarani lá no Brinco por 3-0. E os ingressos para a torcida Ponte Pretana, pelo menos parte deles, começaram a ser vendidos já no estádio Moisés Lucarelli. Só a entrada inteira, no valor de R$30, meia entrada apenas lá em São Paulo, no valor de R$15. São 1.000 ingressos aqui em Campinas para a torcida Ponte Pretana, já sendo vendidos no Majestoso. O jogo será às 21h50 no Morumbi, transmissão pela rádio Bandeirantes AM 1170 com a narração de Leandro Boles. Olha, daqui a pouco seguimos falando mais da Ponte Preta, está conosco aqui Juliano. Juliano, goleiro do time do Guarani, o Mingoni fez lá uma promoção de um carro, né? Dividiu inclusive o custo desse carro com o doutor Rui Ferreira Pires, que é o diretor jurídico do Guarani. Aliás, fazendo um grande trabalho. Tive até a oportunidade de conversar com o doutor Rui lá mesmo no Estádio Brinco de Ouro e ele fez uma explanação de tudo aquilo que está funcionando, fazendo, aquilo que ele ultimou para poder resolver o problema jurídico do Guarani. E eles dividiram o custo de um carro 0 km e você foi o felizardo, hein, Juliano? Parabéns! Obrigado, Batista. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, Breno. Um abraço, Edu. Um abraço. Batista, estou muito feliz de ter ganho esse carro. Cara, acho que é uma coisa assim, inexplicável. Eu que nunca ganhei uma coisa assim desse porte, desse nível assim. Estou muito feliz mesmo. Não tem nem como explicar como estou sentindo por dentro. E como é que foi o negócio? Conta pra gente. Aí. Foi um sorteio de chaves. Fizeram 36 chaves, né? Daí, cada jogador tinha que pegar uma chave e só uma era original, e eu peguei, ainda até brinquei com os moleques, não ganho nada, comecei a chutar a chave, daí até que a minha conseguiu abrir, eu liguei o carro.
Mas você estava em que ordem aí? Você era o primeiro, o segundo, o 10º? Era por ordem de alfabética. Era por ordem da listagem de peso lá. Daí era por ordem alfabética, acho que eu fui depois do Fumagalli, acho, do Fabinho. Mas ali. Quantos já tinham ido? Tinha ido mais ou menos uns 10, 11, assim, que eu me lembrando assim. Ah, então foi emocionante o negócio. Ah, foi legal. Eu tava mais preocupado era com a minha cara, como que eu ia sair depois, né? Várias câmeras ali, você sai com aquela cara de triste e tal. Isso que eu tava mais preocupado do que ganhar o carro. Agora o ano está sendo fantástico para você, né, Juliana? Você teve a oportunidade de substituir o Emerson e muito bem, inclusive com relevo, e ganhou o carro, quer dizer, o negócio está indo bem, né? É, começou bem. O ano passado não terminou do jeito que a gente imaginaria, do jeito que a gente queria. Mas esse ano houve algumas mudanças, até na diretoria. Achamos que o Guarani não ia ser esse que está hoje, vivendo esse momento maravilhoso. Mas graças a Deus o ano começou bem e espero que termine bem também. Pois não, Edu, a sua pergunta ao Juliano. Então, Juliano, o Marcos Luiz informava na Rádio Bandeirantes que o Emerson tem alguma coisa acertada com a Portuguesa ou que o nome dele aparece no bid. Você sabe de alguma coisa? Você está preparado caso saia o Emerson para ser o titular? Ou se ainda emendando? Agora ali contrata outro goleiro, você vai ficar muito chateado e tal. Pô, eu tô aqui tanto tempo, segurei a barra aqui, agora é minha vez. Até caro já ganhei. Você tá com tudo, né? Tem que aproveitar a fase. Não, a respeito do Emerson, assim, eu não tô sabendo de nada. Eu acho que ele vai esperar acabar o campeonato agora, né? Domingo, para decidir o que ele vai fazer e acho que ele vai tomar a decisão, a melhor decisão possível na vida dele, na carreira dele. Eu tô preparado para jogar em qualquer clube, acho que do Brasil. Tem que estar sempre preparado. E questão de contratar outro goleiro, para mim, eu acho que não tem problema nenhum. Eu vou continuar fazendo meu trabalho firme, com seriedade, vou continuar dando sequência e vai para mim, como eu sempre conversei com todos, quem vai jogar quem for melhor, quem estiver treinando mais e o treinador com certeza vai decidir isso, que no caso será o Vadão. Olha, esse papo do Emerson já vem de algum tempo, né, na Portuguesa, só que agora o Júlio César, que está no inferno astral lá no Corinthians, também foi oferecido para a Portuguesa. E se o Guarani contratar um outro goleiro, vai contratar para a reserva. Porque o Eli Carlos, ele tem uma maneira de falar, né, que o jogador pega a senha. Então, quando o jogador está no banco de reservas, ele entra bem e etc e tal, então ele fala... Pega a senha. Então, o Juliano pro gol que tá com a senha. O próximo a ser titular é você. A sua pergunta, pois não, Breno? Bom, depois de tantos goleiros que o Guarani já teve subindo da base, a maioria não deu certo. O Juliano é um goleiro que já se mostrou com capacidade para ser o titular com a camisa do Guarani. E você foi reserva do Douglas, que é um grande ídolo da torcida, o próprio Emerson, que virou o grande ídolo da torcida. O que você aprendeu com esses dois goleiros para agora colocar em prática, quem sabe, na Série B como titular? Olha, Breno, a metade, eu acho que da minha vida profissional aprendi com eles. Tipo, quando eu era mais novo, assim, eu não tinha muito encontro assim, com os goleiros profissionais. Tinha com o Buzeto também, que foi um grande ídolo do Guarani. Mas com o Emerson e o Douglas eu aprendi muito assim, na minha vida, que muitas coisas certas e erradas, assim, as certas eu tinha que continuar, e erradas eles me corrigiam ali na hora, até fora assim de campo, eles falaram, conversavam comigo, pô, você tem que criar mais juízo, mais cabeça, assim, porque eu sempre fui um cara que sempre brincava muito, daí eles falavam, não, para um pouco com isso, eles sempre foram me orientando e me ajudando a crescer no meu rendimento. Eu acho que não só eles, como o Vander, eu tenho que agradecer muito, porque o que eu evoluí com eles, conhecendo eles me aprendendo, foi extremo na minha vida. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem Neto Locke, o Boca Larga. Neto Locke vem aí à 13h, dentro de instantes o Edu Pinheiro vai contar uma historinha. Ele sempre traz historinhas interessantes pra gente. A historinha de hoje qual é, Edu? É Neymar e Guarani. Olha, não se combina. O Guarani, quando vê o Neymar, é um problema. Rápido intervalo, voltamos já já.